Graça e paz, meus amados irmãos internautas. Esse que tenho o prazer em vos cumprimentar é o pastor José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. Vamos à palavra de hoje, a oração, mas antes disso eu gostaria muito que você que não é inscrito no nosso canal se inscreva, ative, claro, o sininho para receber as nossas postagens. Agora compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas e, claro, deixe o seu like, que é muito importante. Mas antes disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse. Se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, tá bom? E comente os nossos vídeos também com mais pessoas, que é importantíssimo. Oremos ao nosso Deus. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, aqui estamos reunidos na Tua presença mais uma vez, glorificando, exaltando, magnificando o Teu nome que está acima, evidentemente, de todos os nomes. O Senhor é bom e a Tua benignidade dura para sempre, Senhor. Pai Santo, Pai bondoso, Pai de maravilhas, neste instante de oração eu apresento, Senhor, as famílias, os casais, os noivos, a mocidade, as crianças, os adolescentes. Meu Deus, neste momento de clamor eu apresento esta pessoa que se encontra enferma, sob um leito de enfermidade, acamado num hospital, numa maca de um hospital, numa UTI, ou mesmo na sua casa. Tu é o Deus da cura, o Deus do milagre, o Deus que transforma, o Deus que pode fazer maravilhas. Deus grandioso, eu repreendo em Teu santo e magnífico nome, Jesus. Eu repreendo a angústia na alma desta pessoa, o desespero, o espírito de loucura, de depressão, toda a opressão demoníaca, diabólica, toda obra das trevas que tem assolado a vida deste homem, a vida desta mulher, a vida desta pessoa. Jesus, deste casal que está prestes a ser destruído, a ser aniquilado, que o Senhor tenha o poder para transformar, para renovar, para restaurar estas vidas. Senhor, restaurar o amor deste casal, a paz, a harmonia entre eles. Enxugue as lágrimas, Pai, desta mãe que chora por este filho nas drogas, no crime, na violência. Enxugue as lágrimas, sim. Senhor, atende o clamor desta mãe, o clamor deste pai, o grito de socorro desta vida que está desesperada, que está angustiada, precisando do milagre fervoroso do Senhor. Ah, meu Pai, nós não sabemos como às vezes pedir, falta-nos palavra, falta-nos discernimento, direção, mas o Senhor conhece a necessidade dos corações, o que tanto realmente precisamos. Vivifica, meu Deus, a fé de cada um de nós, levanta o caído, o prostrado, renova as forças do que perdeu as forças, restaura o que está destruído, Senhor. Levanta este ministro, esta ministra da Tua palavra, levanta uma geração de adoradores, verdadeiros homens e mulheres que guardam e vivem a Tua palavra. Deus poderoso, esta pessoa que está enfrentando uma calúnia, uma injúria, uma perseguição, peleja pela vida desta pessoa. Eu quero interceder pelas nações, pela obra missionária nos 4 cantos da terra, a obra das missões. Meu Jesus, ali na Europa, na África, na Ásia, meu Jesus querido, as nações em conflitos como Rússia e Ucrânia, coloque as mãos poderosas do Senhor sobre estas nações e sobre o Brasil também. Coloque as Tuas mãos sobre a nação brasileira e que faça o que lhe apraz. Deus, eu Te apresento todos os inscritos aqui
aqui do canal Uma Visão Além, dos necessitados, dos desempregados, os enfermos. Eu te apresento os presídios, os hospitais, aquele que não tem aonde inclinar sua cabeça, os que moram nas ruas. Meu Jesus, que a bênção do Senhor os alcance, que as maravilhas do Senhor, o livramento de Deus possa alcançar a vida deste homem, a vida desta mulher, em o nome de Jesus Cristo. Queridos, se inscreva no canal, você que não é inscrito, ative o sininho, deixe realmente o seu like e compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos à palavra de hoje, o anticristo. O que a Bíblia diz sobre o anticristo? O que é que a Bíblia diz sobre ele? Queridos, o anticristo sempre foi um tema de muitas especulações, não apenas nos nossos dias, mas até mesmo nos primeiros séculos depois de Cristo. Perguntas como quando o anticristo se manifestará ou quem será o anticristo não faltam entre os cristãos. Meus amados, o anticristo já foi tema de filmes, de livros, de peças teatrais. Mas afinal, o que realmente a Bíblia diz sobre o anticristo? Vejamos, nesse estudo de hoje, alguns pontos fundamentais que a Bíblia nos esclarece sobre esta figura tão especulada, que é o anticristo. Então vamos lá. O que significa a palavra anticristo? O tema anticristo significa contra Cristo, rival de Cristo ou no lugar de Cristo. Logo, pode ser considerado, meus queridos, um tipo de anticristo qualquer um que se opõe a Cristo ou supõe estar em seu lugar. O que a Bíblia diz sobre o anticristo? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a Bíblia descreve alguns aspectos do anticristo. Antes de analisarmos algumas dessas referências, é evidente que é preciso considerar uma regra da hermenêutica que geralmente é conhecida como profecia de dupla referência, onde uma profecia se cumpre em dois momentos distintos da história. Ou seja, o profeta profetizou, a profecia se cumpriu primariamente, vamos dizer assim, como no seu cumprimento, não se esgotou, restando um cumprimento no segundo cumprimento. Em alguns casos, esse tipo de profecia pode apresentar até mesmo uma tripla referência ou aplicação. Um exemplo desse tipo de profecia é a profecia de Daniel, capítulo 7, citada por Jesus no seu sermão escatológico de Mateus 24, de Marcos 13, de Lucas 21, onde ele deixa claro a aplicação futura de uma profecia que até então os judeus acreditavam já ter se cumprido de forma completa. O anticristo no livro de Daniel. O profeta Daniel teve uma visão descrita do capítulo 7 do seu livro, onde, meus queridos, ele vê 4 animais que subiam do mar: leão, urso, leopardo e o outro terrível e indescritível, que representam 4 reinos. Daniel, do capítulo 7, do verso 1 até o verso 18. E a visão prossegue no versículo seguinte, e Daniel fala sobre um pequeno chifre que surge dentre os 10 chifres do 4º animal. E nesse pequeno chifre havia olhos como os dos homens, uma boca que falava grandes coisas. Daniel capítulo 7, verso 8. E a partir do verso 20, você observa que nós temos uma descrição detalhada desse chifre, condizente com a atuação desse personagem que nós chamamos de anticristo. Eu olhava e eis que o chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Disse assim: o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente
diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará com os pés, e fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e profetizará palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Daniel capítulo 7, verso 21 até o verso 25. Então é possível que essa profecia tenha múltipla realização. Porém, a maioria dos estudiosos, meus queridos, concordam que esse pequeno chifre simboliza o aparecimento do anticristo, sendo então a primeira referência escriturística a este personagem escatológico. Também em Daniel capítulo 9, no verso 27, Daniel 11, verso 31 e Daniel 12, verso 11, em passagens onde claramente é aplicado o princípio da profecia de múltipla referência. E é provavelmente a pessoa do anticristo que está sendo citada, onde sua atuação no período final da presente era foi prefigurada pela atuação do rei da dinastia Seleucida de Antíoco IV Epifânio por volta lá de 167 a.C. E depois no cerco de Jerusalém em 70 depois de Cristo pelo Império Romano, né? Agora, o anticristo no sermão escatológico de Jesus, usando como base o texto de Mateus 24, vemos que Jesus primeiramente aplica ao imperador Tito, que destruiu Jerusalém e o templo no ano 70 depois de Cristo. A figura de um tipo de anticristo no verso 15 e 20, porém nos versículos seguintes, os versos 21 até o 22, o pano de fundo dessa profecia de Jesus deixa de ser apenas a destruição de Jerusalém, passa também a se referir a um período futuro, no qual haverá uma tribulação nunca vista antes. Vamos ler Mateus 24, 21 e 22? Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, verso 21 e 22. Claro que depois, no próprio Novo Testamento, nós somos advertidos que esse momento será o período da manifestação do anticristo escatológico. Mas o anticristo nas epístolas de João, para o apóstolo João, o espírito de anticristo sempre esteve presente em pessoas, sistemas, governos que se levantam contra Cristo, ou seja, são muitos anticristos que precedem o anticristo verdadeiro e final. E isso fica claro em seus textos, onde ora ele usa o termo em um sentido impessoal, ora ele usa o termo em um sentido pessoal. E vejamos essas aplicações nos textos que nós vamos ler agora com vocês. Primeira Epístola de João 2,22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Primeira Epístola de João 4, 2 e 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Primeira Epístola de João 4, verso 2 e 3. Porque muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador, é o anticristo, segundo a Epístola de João, verso 1, capítulo 1, verso 7. Agora, o anticristo nas epístolas de Paulo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, faz uma descrição detalhada, meus queridos,
sobre o momento em que o anticristo se manifestará, bem como suas principais características. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adorar, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, e somente há um agora que retém até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com o assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, porque para que sejam julgados todos os que não creram na verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Segundo Tessalonicenses, do capítulo 2, do verso 1 até o verso 12. Note que Paulo aqui mostra que o anticristo surgirá em um período de grande apostasia, que será uma pessoa específica, será adorado pelo mundo incrédulo, fará falsos milagres, se manifestará em um momento determinado e por fim será destruído por Cristo com a sua segunda vinda. Agora, o anticristo no Apocalipse. O livro do Apocalipse, meus queridos, escreve de forma clara, e a atuação do anticristo no capítulo 13, ele é a besta que João vê emergir do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de um leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu o poder à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Ele foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes o poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Apocalipse 13, do verso 1 ao verso 9. Perceba a incrível semelhança entre a visão do Apocalipse e a visão do profeta Daniel, meus queridos. E na verdade, o que o apóstolo João viu foi um dos 4 animais da visão de Daniel de forma unificada. Essa besta que sobe do mar nas profecias bíblicas, muitas das vezes significa nações, povos, sistemas geopolíticos e sua agitação, meus amados. Como exemplo disto, o profeta Isaías usa o mar para descrever nações incrédulas, quer ver? Mas os ímpios são como um mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Isaías 57, 20. Então o anticristo, portanto, meus queridos, surgirá dessa política turbulenta e globalizada. E ele surgirá no meio do caos, no meio das águas que agitam as nações, e ele será adorado. Ele, meus queridos, irá incorporar todo o poder
e crueldade dos grandes impérios do passado. E note que a besta que sobe do mar possuía várias cabeças e representa o poder perseguidor de Satanás incorporado em todos os governos e impérios ao longo da história. Porque ao final, o que parecia estar morto ressurge em vida e a terra toda fica maravilhada. E essa besta toma diferentes formas e no fim se manifestará na pessoa do homem da iniquidade, que Paulo descreveu como o anticristo escatológico. E nós devemos estar cientes, e esta visão que João tinha, uma aplicação prática na época em que o Apocalipse foi escrito. O Império Romano e seus perversos imperadores estavam representados, principalmente Domiciano, um imperador terrivelmente opressor ao cristianismo e que tinha fama de ser Nero ressuscitado. Agora, esse contexto histórico se adequa perfeitamente ao texto e prefigura o período final da história, onde a falsa religião e todo o seu potencial humanista direcionará as intenções para o anticristo, causando a admiração e a adoração de muitos. Quais as características do anticristo para nós encerrarmos? De forma resumida, as características principais do anticristo no Apocalipse são: ele surgirá num período de turbulência entre as nações, verso 1. Ele será incorporação do próprio mal, verso 2. Verso 3, ele vai realizar grandes milagres. Ele agirá e governará pelo poder de Satanás. Ele será temido e conhecido no mundo como alguém invencível. Ele será adorado. Ele perseguirá todos que se recusarem a adorá-lo e fará oposição direta a Deus e à Igreja de Cristo. Esse será o período final e terrível da tribulação descrito por Jesus Cristo. Ele será apoiado pela segunda besta, a besta que sobe da terra, o falso profeta. Ele tem um número e o seu número é 666. E muitos estudiosos debatem o significado deste número. Certamente houve uma aplicação prática para os irmãos das 7 igrejas da Ásia Menor. Porém, de forma geral, se biblicamente o 7 é o número da perfeição, aplicado como o número de Deus, 6 é o número imperfeito, ou seja, o número do homem, o número do fracasso. 10, e ele terá o poder limitado em um determinado qual permitirá agir, um tempo determinado que vai permitir-lhe agir. Quando o seu tempo acabar, ele será destruído por Jesus, condenado eternamente ao lago de fogo e enxofre. Esse é o final da história e esse é o fim do anticristo. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Estamos muito próximos desse acontecimento. Guarde a palavra, viva a palavra, se agarre com Jesus para que você não pereça. Que Deus te abençoe.